Em Brasília, 14 horas, em ponto. Estamos aqui online de novo, a nossa live do dia, nossa live das 14 horas durante a semana, trabalhando muito durante essa pandemia para trazer profissionais para que todos vocês possam aqui sentar, ouvir, interagir, saber um pouco mais, se informar um pouco mais sobre como se comportar, o que fazer durante essa pandemia. Não à toa, a gente vem trazendo profissionais extremamente com uma expertise muito alta no assunto para poder ajudar todos e trazer mais informação, né? Informação, né, direto da fonte, pessoas importantes. E a gente já vem recebendo muitos pedidos com relação a lives voltadas, talvez, para crianças. Né? O que fazer com as crianças durante essa pandemia, em isolamento social? Não à toa, hoje a gente traz mais uma convidada para falar um pouco mais da criançada, né? Boas-vindas, né? Vamos dar as boas-vindas para a doutora Raquel Souza Lucero, neuropsicopedagoga. Para quem não conhece, aqui na Sulacap ela já é bastante conhecida, mas tem que deixar a doutora se apresentar para todo mundo saber quem ela é, né? Doutora, bem-vinda, muito obrigado. Bem-vindo ao Sulacap News e a nossa live. Eu que agradeço, né, a você pelo convite. Mas antes de eu começar, eu não sou doutora, né? Isso é uma gentileza, a gente tem que chamar de doutora. Doutora, né? Sei, doutora é quem fez medicina. Né? Eu sou professora, professora, pedagoga, né? Me especializei em psicopedagogia e a neuro, né? Psicopedagogia. Por que tanta especialização? Né? Porque nós vemos, né, dentro do campo educacional, eu já atuo já há um tempo, né, nesse campo da educação, o quanto é necessário, né, o profissional ele se especializar para atender diversos tipos de dificuldades das crianças. Né? A minha especialização em neuropsicopedagogia justamente para trabalhar em cima da dificuldade de aprendizagem que as crianças vêm apresentando. Eu atuo em instituição, né? E atuo também com uma equipe multidisciplinar, porque dentro da instituição, que todos já conhecem, né? O Lar de Daniel Psicólogo, que atende a pessoa com deficiência, nós temos também equipes de trabalho, né, que nesse momento, né, estamos vivenciando na pandemia, Covid-19, estamos aí, né, na luta, né, diária, os profissionais, temos um cronograma, né, atendendo as famílias, socorrendo, né, muitos casos, não só com relação à questão da aprendizagem, mas temos excelentes psicólogos lá, que também vem atuando com as famílias, né? E é bom nós tocarmos nesse assunto da questão, como está sendo, né, essa aprendizagem dentro dessa situação que nós estamos vivendo no país, né? Não só no país, mas no mundo, né? Porque assim, eu junto com a equipe que formamos, né, fora da instituição, nós temos uma equipe chamada Renovar, que nós atendemos em consultório, mas com a visão mais clínica, né, lá na Taquara. Então, nós ainda continuamos atendendo as crianças em casa. Né? Nós estamos, às vezes, nós ficamos até meia-noite, 10 horas atendendo mães, temos psicólogos no grupo, né? Bianca, psicóloga, a Cláudia, psicanalista, né? Eu sou psicopedagoga, nós temos também a Nancy, que é psicopedagoga, a Daisy, que é fonoaudióloga, excelente profissional também, e nós estamos aí nessa luta aí diária. Assim, esse tema, né, falar sobre o comportamento, como está sendo, né, para os pais, lidar, né, com essas questões, principalmente das crianças com problemas de comportamento, né, questões comportamentais, de aprendizagem. Nós sabemos que tem crianças com dislexia, descalculia, crianças, pessoas com deficiência, temos transtornos também, temos transtorno de espectro autista, né, vários níveis, né? Então, nós estamos, assim, montamos, né, um cronograma para atender esse público,
E nós estamos nesse empenho aí. Antes da gente falar um pouco desse assunto, né, entrarmos, assim, continuarmos nesse assunto, nós temos que fazer algumas reflexões a respeito do cenário atual, né, e educacional que estamos vivenciando. Porque o cenário educacional que estamos vivenciando não é só o que está falando na pandemia, mas antes de ter a pandemia, nós já tínhamos esse cenário, né, educacional. Nós sabemos que isso é até discutido, né, nas secretarias de educação. Eu tenho amigos que trabalham, né, na secretaria, temos professores, nós temos pedagogos, né, pessoas que são habilitadas, né, para trabalhar em escola, diretores. Eu tenho amigas diretoras de escola. Então, é uma luta mesmo. Por isso que tivemos até agora aí a homenagem aos enfermeiros. Nós devemos também homenagear os professores, né, os pedagogos. Por quê? Porque nesse momento, né, de pandemia, quanta coisa esse povo está lutando. Né? Às vezes as pessoas ficam até tarde montando aulinha, né, montando vídeo. Eu até me emociono porque a gente também tem conversado, né, orientado alguns professores. Eu tenho até visto professores pedagogos até desanimados mesmo. Eu tenho um grupo da faculdade, pessoas até assim, Raquel, o que vai ser o amanhã, né? O que vai ser da educação? Então, assim, eu propus em fazer essa live, antes da gente falar mais sobre esse cenário, qual é o cenário que nós estamos vivenciando, né? Como chegamos até aqui? Né? Por que estamos agora nessa situação, né, que estamos vivenciando, pensando sobre essas questões relacionadas ao isolamento social? Vemos que desde dezembro, aliás, eu como professora, né, desde dezembro a gente já vem escutando sobre esse vírus. Né? Nós já viemos escutando, né? Porém, não foi comprovado pelo especialista. Claro, nós temos que seguir, né, a ciência, né, os especialistas que eles estão falando, porque eles detêm o conhecimento. E antes de eu ser dessa área da educação, eu também trabalhei em laboratório. Né? Esses exames aí que estão fazendo do Covid, né, para detectar o Covid, Covid é um vírus, né? Então, antes da gente, por exemplo, criticar ou falar alguma coisa contra o isolamento, nós temos que estudar, nós temos que saber o que é o vírus. Eu já trabalhei em laboratório, até do Albert Einstein, do hospital. Eu sei que está sendo uma luta, né, para esses profissionais da área de laboratório de ciência. E eu converso com eles ainda. Eu sei o quanto esse vírus é letal. Esse vírus é letal. Então, nós nunca vivenciamos, por exemplo, eu não passei pela gripe espanhola, porque a gripe espanhola foi há anos. Então, nós estamos vivendo uma nova gripe, um novo vírus, que para mim não é uma gripezinha, né? E sim um vírus letal. O que quer dizer letal? Que mata. Não só idosos, mas crianças também. Então, diante desse cenário, nós vimos até notícias, que eu acompanho as notícias, nós temos que acompanhar as notícias, eu até parabenizo, né, a mídia, você, toda a mídia, porque está esclarecendo as pessoas. Não, assim, claro, a gente não tem que focar na desgraça, né? Ficar focado na questão negativa da situação, mas nós temos que focar na verdade, a realidade. Por exemplo, quantas pessoas aí a população em si, o povo, não está sofrendo. Não só com relação ao vírus, mas com relação à fome também. Eu, juntamente com os companheiros, né, eu também sou responsável por uma obra social, né, da parte educacional, dentro de uma comunidade, que eu não vou citar o nome da comunidade. Então, graças a Deus, nós estamos conseguindo, né, bolsas, né, conseguimos alimentos para as pessoas. Tem muitas pessoas ajudando. Né? Tem muitas pessoas de bem. Eu não vou nem falar dessa questão religiosa, estou falando mais da questão educacional.
Eu conheço muitas obras sociais, por exemplo, o próprio Lar Daniel Cristóvão, que atende mais de 200 e poucas famílias que são, elas estão recebendo bolsa de fome, né? Tem pessoas passando fome. Claro, a fome também mata. A fome mata, o vírus. Agora, nós vamos ficar de braços cruzados? Não vamos. Eu não posso estar lá junto com a comunidade, porque eu tenho questões de saúde, né, que eu não posso. Mas tem pessoas que eu estou trabalhando no computador. Então, eu acho até bom do jeito que. Eu vou desculpa te interromper, mas porque eu quero pegar o gancho disso que você falou. Você está trabalhando muito em função dessas comunidades no momento, nesse momento atual. Eu quero que tu diga como é que está sendo essa tua vida profissional, é claro, durante essa pandemia. Como é que está sendo esse teu trabalho desde que a gente entrou em isolamento social? olha só, é aquilo que eu estava falando no início. Nós, eu como neuropsicopedagoga, professora, né, assim como meus colegas de trabalho, que eu não deixo de falar deles, né, e elogiar, nós estamos tendo um trabalho intenso. Nós planejamos, né, atividades, às vezes elas gravam vídeos, né, nós temos um cronograma, né, às vezes vem mães, meu marido está com Covid, eu não tenho como eu fazer esse trabalho da escola. E às vezes eu tenho conversado com professores também, né, porque, além de tudo, temos que orientar também a adequar, né, aquela atividade para a criança. Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência, né, com um transtorno do espectro autista. Vamos dar um exemplo. Síndrome de Down. Né? Que tipo de trabalho? Porque a gente sabe que antes da pandemia a gente já via essa luta aí, nós estamos lutando por a questão da inclusão dessa criança, né, na escola. Temos até o plano de ensino especializado, individual, que a gente chama do PEI. Né? As crianças, pessoas com deficiência, precisam ter um plano. Então, a gente vem lutando ali com profissionais. Aí houve essa pandemia, aí o que nós estamos fazendo? Orientando, por exemplo, principalmente, olha a oportunidade que essas famílias vão ter de ter o contato. Trabalhar a autonomia dessas crianças. Eu entrei no Facebook de um síndrome de Down, ele não é nem aqui do Rio de Janeiro, é de São Paulo, que ele criou uma página de culinária. Olha que coisa interessante. Não precisa só a criança estar escrevendo, aí ele vai... Não, a oportunidade agora é os pais também reaprenderem, né? Claro que o pai não vai substituir o professor, não vai substituir o psicólogo, mas o pai pode reaprender, né, nesse novo cenário que é o lar. Eu acho importante você estar falando sobre isso, porque certamente a maior dificuldade dos pais que estão com crianças em isolamento social, ou seja, estão mais presos dentro de casa, devem estar sofrendo. Inicialmente, na sua visão, como é que deve ser o primeiro... como deveriam, né? Que a gente já está tanto tempo de isolamento que já espero que já tenha tomado. A gente já começou em março, né? Começou em março. Nós vemos que em março, né, o Ministério da Saúde, né, juntamente com o Ministério da Educação, estou acompanhando isso, colocar o isolamento com a medida de quê? Para que não haja aglomeração. Né? As crianças, né, principalmente crianças da comunidade, crianças que não têm uma situação, às vezes não tem nem computador em casa. Né? Como é que está sendo isso? Todas essas questões nós temos que rever. Agora, nós não devemos ficar contra, eu penso assim, o isolamento social. O que nós devemos fazer, assim, juntamente com esse Conselho de Educação e a própria Secretaria, por exemplo, foi instituída uma organização, né? Tem até uma medida aí provisória, depois quem quiser entrar no site do Ministério da Educação, tiveram que refazer o calendário, né, online, né? Tem as escolas particulares. Eu tenho sobrinhas aqui que elas assistem aula online. Mas eu fico pensando naquelas crianças que não têm,
E outra coisa, a visão não é férias que elas estão. Eu vejo crianças aqui, eu moro aqui perto de comunidade, crianças brincando na rua, voltando o tempo inteiro. Eu fico pensando, ué, os pais ainda não se conscientizaram, né? Não se conscientizaram, não é férias, né? E outra coisa, não tem internet, mas tem outra forma também de você educar, porque a principal educação vem de casa. Desde que a criança nasce, é ali que a criança vai se educar. Claro que não vamos tirar, eu não estou escutando. O som, estou escutando o som. Desculpa, meu áudio aqui estava fechado para não te atrapalhar. Esse gancho que você falou que tem crianças que têm aula e não tem internet e não tem, eu queria que você já desse mais ou menos uma dica, de independente se tem ou não tem internet, mas quais seriam os protocolos que os pais já deveriam adotar com os seus filhos alunos, né, já dentro de casa? Quais seriam os primeiros protocolos? Olha só, os primeiros protocolos, assim, desde que a criança nasce, os pais têm uma ideia, é o seguinte, não é a escola que vai educar. A escola tem o papel dela de passar o aprendizado, né? A criança interagir lá com o conhecimento. Agora, nesse momento atual, nós devemos estar preocupados, né? Claro, com a vida. Né? A maior preocupação que nós temos que ter é com a vida dessa criança. A saúde mental, a vida. E a criança também, né, a mãe criar uma rotina de estudos. Eu atendo algumas mães ali, elas criaram até uma sala de aula, né, na cozinha. Você não precisa ter grandes recursos. Por exemplo, trabalhar com lúdico, com material, vamos da garrafa PET, né? Às vezes eu coloco atividades para elas, assim, papelão. Então, educar, nós sabemos que educar é a forma de você criar caracteres, né? Você direcionar aquela criança, né? Aquele adolescente. Nós sabemos que tem adolescente que não gosta de seguir regras. Tem adolescentes, crianças com transtorno positivo desafiador, que é o TOD, TDAH. Eu tenho TDAH é transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. São os hiperativos, né, que não param. Imagina, eu fico imaginando ele brincar. Às vezes ele quer ficar no computador, às vezes ele quer brincar. Então, eu falo para as mães que tem que criar uma rotina, regra mesmo, com eles. Eu sei que eles estão no espaço deles de brincadeira. Claro, tem que ter um momento de brincar também, porque a criança... Aliás, pegar o brincar, usar a brincadeira como forma de educar a Que criança. rotinas seriam essas, Raquel? Rotina, por exemplo, acordar. Está certo que estamos no isolamento. Vai acordar 11 horas da manhã? Não, vai acordar cedo. Ter um dia ali, pelo menos um dia na semana. Não, esse horário aqui, eu vou fazer a atividade tal. Né? Nós vamos fazer. É a oportunidade que o pai tem de estar apoiando o desenvolvimento da criança também, se formos olhar por esse aspecto. Olha a grande oportunidade que os pais estão tendo. Claro que o pai não vai substituir o profissional. E para essa oportunidade, os pais vão ter que trabalhar, né, doutora? Agora, literalmente, tem que meter a mão na massa, né? Eu sei que tem pais que trabalham. Eu sei que tem pais que trabalham em supermercado, tem pais que trabalham em serviços que estão abertos aí. Eu converso com eles. Às vezes eles chegam 9 horas da noite em casa. Raquel, eu não consigo. Eu falei, olha só, se a senhora não consegue, pede ajuda a alguém da sua família. Só não deixa essa criança ficar solta, né? Porque todo momento que a criança tem, até de ler um livrinho, você ler um livrinho com a criança, é um momento de aprendizagem para ela. Ela também vai estar estimulando áreas do cérebro, né? Já que a neuropsicopedagogia, nós estudamos isso. Qual a atividade, né, que eu estou fazendo que está ajudando, né, no estímulo dessas áreas cerebrais, né? E
eu estou lendo alguns questionamentos de amigos, né? Tem vários amigos que me acompanham. Então, eu Faz penso parte. que Os amigos realmente vão participar mais agora, ativamente. a criança com TDAH, o que me preocupa é a criança com TDAH igual todas as crianças. Sabe por quê? A criança com TEA, né, transtorno do espectro autista, ela já vinha sendo condicionada àquela rotina, né? Vai lá para a terapia, vai para a escola. Então, o que os pais podem fazer? Recriar uma outra rotina. Eu acho legal, doutor Raquel, é que como a Ali Fernandes fez agora uma colocação que eu achei importante colocar, e que tem pais que trabalham em casa também. E aí tem pai que trabalha em casa, ainda tem isso. Então, como é que são os protocolos que vão ter que legalizar mais ainda? A questão é o pai se organizar, a pessoa ter disciplina, se organizar. Esse horário eu vou trabalhar, outro horário eu vou atender meu filho. É realmente trabalho. E pedir ajuda aos profissionais, gente. Por exemplo, nós da equipe Renovar, nós estamos aí, né? Trabalhando, né? Estamos atendendo, orientando dentro do nosso campo de atuação, da experiência que nós temos, nos colocando, né, no lugar dos próprios pais. Agora, há pouco antes de eu começar essa live, eu estava conversando com a mãe. A mãe estava falando, Raquel, está sendo difícil para mim, porque eu também estou com problema. Eu falei, se o pai está com problema de ordem pessoal, de ordem emocional, ela precisa procurar uma terapia, um profissional. Eu oriento a ele para procurar um psiquiatra, um psicólogo. Eu tenho amigas psicólogas que eu indico, a gente está indicando, tem atendimentos online. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Tem pessoas que fazem caridade, né? Porque olha o que nós estamos aprendendo com essa pandemia. Não é a solidariedade com o próximo? Por exemplo, na minha opinião, eu achei assim, eu não sou contra o isolamento, né, social, né, porque, como eu estava falando aqui hoje, pensando, né, refletindo, a gente tem que lutar pela vida dessas crianças e colocar no lugar do próximo. Né? Será que, por exemplo, mas meu filho, né, e as crianças carentes, né? Por exemplo, se acabar com o isolamento, o que vai acontecer com essas crianças? Foi bom a senhora falar, doutora, que eu botei o que vai acontecer com essas crianças? A gente sabe que tem as escolas, tem até um questionamento aqui, as escolas estão até dando alimentos, né? Não só as escolas, mas tem muitas instituições. Eu conheço muitas instituições que estão doando alimentos, muitas pessoas. Eu tenho um amigo que é lá de uma comunidade X, ele tem um grande projeto, eu divulgo o projeto dele. Eles vão dentro da comunidade, orientar a questão da higiene, né? Orientar, porque essa questão da fome, né, sempre existiu. Não é só no momento, essa crise econômica, não está sendo só agora. Né? A fome, a miséria sempre existiu, a miséria, a doença. Agora, nós estamos passando por uma pandemia. Nós devemos entender o que é uma pandemia, o que é essa doença. Eu tenho uma irmã que é enfermeira. Né? A minha irmã enfermeira, ela está de licença, mas ela está vivenciando, né, o que acontece? Até morte de amigos. Assim, eu falo morte. Né? É uma coisa séria mesmo, nós não devemos entrar em pânico, mas nós devemos encarar com seriedade. E eu penso o seguinte, valorizar a vida. Nós devemos valorizar a vida antes da gente pensar na questão. É importante a questão educacional, a questão econômica, né? Alimentar, mas nós temos que pensar na nossa vida. Pensar na vida das pessoas. A senhora falou uma coisa importante sobre... passou, que a gente acaba interagindo, passou, mas a senhora falou sobre as crianças que são hiperativas. Além das crianças hiperativas, tem as crianças que são levadas mesmo. Como é que faz com essas crianças, as hiperativas e as que são levadas mesmo, que só quer saber de correr, olha só, e nesse momento não tem espaço. Mas presta atenção, é aí que nós vemos, né, que tipo de educação os pais estão dando. Porque se o pai não consegue controlar uma criança, não consegue colocar disciplina, dizer sim, sim, não, não,
Porque não é o profissional e o técnico que vai fazer isso por ele. Essa pandemia está servindo para a gente rever os nossos conceitos educacionais. Será que eu estou educando mesmo aquela criança? Será que, às vezes, as pessoas são agressivas com as crianças? Agem de violência, grita, não tem paciência, né? Mas é o momento da gente ter paciência. Eu escuto mães, Raquel, não aguento mais. Eu falei, mas vai ter que ter paciência. Assim como nós, professores, né, terapeutas, né, às vezes eu lido lá com crianças assim, eu adoro, né, esse público levado e rebelde. Eu gosto dele. Mas eu acho que tem que haver regras, sim. Claro, com amor, né? Você tem que colocar limite. Uma criança levada, ela é inteligente, então você tem que pegar o lado positivo dessa criança e colocar para cima. Né? Eu fiz um estudo agora aí com a amiga sobre a disciplina positiva. Não tem a ver com positivismo, não. Tá? É positiva de pensar positivo, de olhar o lado bom da criança. A criança não só tem o lado negativo. Tem uma diferença entre criança. A criança hiperativa já é um transtorno. É o que se chama, transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Precisa realmente ir no especialista, no médico, né? Então, tem que ir no médico tomar, às vezes, até medicação mesmo. A gente orienta os pais para isso. Mas não adianta só tomar medicação e os pais não fazerem nada em casa. Deixar a criança fazer o que ela quer, quebrar tudo. Eu vejo crianças que batem até em paz. Você não pode deixar uma criança levantar a mão para você. Você tem que dialogar com a criança e mostrar qual é o seu papel. Por isso que as psicólogas, né, ela trabalha muito a questão da constelação familiar. Porque é na constelação familiar que você vai ver o papel de quem. Eu tenho meu papel. Tenho o papel do pai, o papel da criança, o papel da avó. Então... Pode continuar. Então, nós temos que rever esses valores mesmo, né? E pensar, com certeza, né? Agir nessa questão mesmo da própria saúde, né? Da criança, né? Da saúde mental. Não só a saúde mental da criança, mas da família também. Mostrar para essa família, né? Mostrar para esses pais que, aliás, além da questão da valorização da vida, que o nosso foco principal agora, né, diante dessa pandemia, eu como faço parte dessa questão educacional, eu vejo assim, nós temos que lutar pela vida. Né? Essa doença, esse vírus, não só pega idoso, é outra questão da ignorância das pessoas. Nós sabemos que esse vírus, ele não mata só idoso, ele também está matando pessoas sem estar com questões de saúde. Aliás, eu vejo pessoas com questões de saúde até sobreviverem. Né? Nós tivemos, você sabe, você está por dentro, né? Tivemos uma criança aí que desencarnou devido ao vírus. Agora, nós devemos, claro, estimular essas famílias a terem esperança, né? Dias melhores. Não, e você falou uma coisa importante sobre esses exemplos que nós temos. Eu tive um exemplo muito triste no domingo do Dia das Mães. O Sulacap News, por um acaso, fez a transmissão ao vivo da missa da Igreja Católica aqui da Sulacap. Fez uma missa em homenagem ao Dia das Mães, enfim, o padre pediu, a gente achou que era o justo pedido. E na primeira fileira, assim, claro, não tinha público, mas tinha uma mãe que eu acho que a igreja abriu uma exceção justa, que era uma mãe que há 2 semanas atrás perdeu o marido e na semana passada perdeu o filho. Ela perdeu as pessoas que sustentavam a casa, que ajudavam a ela. E as pessoas pedem para ela, vamos voltar todo mundo a trabalhar. E aí, como é que faz com essa pessoa agora? Ela perdeu exatamente os entes queridos, próximos, que sustentavam a casa. Você volta a trabalhar, e aí quem sustenta a família morre. Por isso o isolamento. Para poupar tanto trabalhadores e vidas normais. Então, isso foi um exemplo que eu achei... Até me desabafei, acabei de escrever um texto no meu blog, porque as pessoas não percebem que o isolamento é para salvar vidas. E, inclusive, vidas que têm economia para levar para casa.
Então, não é trocar o isolamento pela economia ou vice-versa. Enfim, a questão é que o isolamento hoje salva vidas, inclusive vidas de gente que trabalha. E aí, o que dizer para essa mãe que perdeu o esposo e o filho em 2 semanas por conta da doença? Então, acho que é isso que as pessoas não estão se atentando a esses casos. Eu acho importante a tua fala, porque esses conceitos novos, como os pais agora têm que se preocupar em educar os filhos que estão em casa. Tem que ter paciência, tem que ter uma série de coisas. Mas também tem que ensinar, doutora, que eu acho que é o mais importante, o porquê desse momento que nós estamos. Eu ia falar sobre isso. Eu acho importante, né, por exemplo, assim como existe a fome, né, existe outra, né, e nós não, aliás, nós devemos ter respeito ao próximo, né? A gente tem que aprender a respeitar a dor do outro, independente da crença que eu tenho. Eu tenho que aprender a respeitar a dor do outro. E essa questão do isolamento social não foi instituída por nenhum partido. Foi instituída por especialistas, né, por pessoas da área. Eu já fui da área da saúde. Minha irmã é da área da saúde. Conheço pessoas da área da saúde que trabalham na Fiocruz. Então, nós devemos ter respeito pela dor do outro, lutar pela vida das pessoas, né? Pela vida das crianças, não pensar só no meu umbigo. Mas eu vou ficar sem dinheiro, a minha empresa vai ficar sem dinheiro. Eu estou pensando no próximo? Eu estou me colocando no lugar das pessoas necessitadas? Não estou. Eu não estou movimentando. Agora, tem empresas, tem empresários, pessoas que estão aí lutando, aí, ajudando as pessoas necessitadas, ajudando empregados, né? Agora, aquilo que nós vamos dizer, a questão do egoísmo, né? Nós sabemos que o egoísmo ainda é a chaga da sociedade. Nós sabemos que o egoísmo ainda é a chaga da sociedade. E nós estamos aqui ainda nesse aprendizado para a gente trabalhar justamente o egoísmo. Ninguém é perfeito, todos nós somos falhos. Agora, nós devemos tomar cuidado, vigilância, né, com aquilo que a gente fala, né? Temos que ter vigilância, temos que nos colocar no lugar das pessoas, porque às vezes tem pessoas que têm até, por exemplo, eu sou contra o isolamento, mas se essa pessoa ficar doente, ela vai ter um hospital bom para se tratar, vai ter um respirador a tiracolo, né? E essas pessoas carentes aí? Né, nós temos aí o Sistema Único de Saúde, né, o SUS. Por que o SUS tem que atender essas pessoas? Né? Eu até faço parte do SUS, eu conheço muitas pessoas que fazem parte do SUS. Eu acho que a gente tem que lutar pela vida mesmo, valorizar a vida e respeitar a dor do outro. Não podemos, assim, como não podemos minimizar a fome, a doença, não podemos minimizar essa doença aí. Porque eu sou a favor de político e tal. Não, a gente não tem que, nesse momento, falar de política, nem falar de governante, nada disso. Nós temos que pensar nas pessoas necessitadas. Eu pego muito exemplo desses líderes, né? Desses missionários. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, vem acompanhando a história da Madre Teresa de Calcutá. Na época que teve a pandemia do HIV, ela foi a primeira, ela foi lá junto com as pessoas necessitadas. Se a Madre Teresa de Calcutá tivesse encarnado, tivesse viva aqui, com certeza a Madre Teresa de Calcutá estaria ajudando as pessoas, estaria lá movimentando recursos, porque esse momento é de ajudar. Não podemos ficar pensando nos nossos interesses particulares. Eu acredito em tal político. Eu não quero saber. Agora, no Brasil, eu acredito que o Brasil... tem muitas pessoas que estão falando mal do Brasil. Que o Brasil está sendo mais contaminado. Eu não creio, eu não gosto muito desse pensamento, porque eu acredito no Brasil. O Brasil, nós aqui somos diferentes. Nós somos o povo mais solidário que temos no planeta. Eu acredito no Brasil. Eu não sou contra o Brasil. Nós temos que orar pelo Brasil, orar pelos governantes, nós temos que ajudar as pessoas, seguir o exemplo desses missionários aí, que se eles estivessem agora aqui, eu estou falando da Madre Teresa de Calcutá.
né, a Madre Teresa de Calcutá, com certeza, né, se ela estivesse viva, ela estaria dando, assim como a irmã Dulce, né, Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, todos esses missionários, a gente tem que seguir a eles. A gente tem que se ligar a esses missionários, porque eles estavam a favor da população. Às vezes tem gente que está, eu penso a quanto isolamento, mas você nunca entrou numa comunidade. Você nunca entrou dentro de um hospital para você ver o que é. Na época da pandemia da dengue, eu trabalhava no Albert Schweitzer. Eu colhia sangue, fazia nos exames, nós éramos sufocados lá dentro. Eu me lembro disso. Quantas pessoas foram lá desprezadas lá porque é fora? Então, eu penso assim, cada um tem sua crença. Eu penso assim, cada um cada um segundo suas obras. Se você planta o mal aqui, você vai colher. Se você planta o bem... Aí o que acontecia lá no Albert Schweitzer? Depois que a mídia foi lá, eu me lembro que lá era uma coisa de louco, né? Não vou nem citar o nome da mídia. Depois que apareceu, eles consertaram o hospital. Doutor, eu quero te interromper só porque pintou uma pergunta que acho que estava bem naquela temática da gente falando da dificuldade dos pais vamos continuar. em casa. A Rosana Oliveira mandou. Hoje, os pais que trabalham, por não terem tempo com as crianças, acabam cedendo a culpa que carregam. Ainda não acharam o equilíbrio entre o sim e o não. É muito disso que acontece. Isso é uma realidade, sim. Isso é uma realidade. Agora, esses pais, eles não precisam estar administrando culpa, né? Porque a pessoa vai fazer o que ela pode, né? É como eu estava falando, nós temos que valorizar a vida, né? A vida dessas crianças. E não é só que o isolamento é importante, mas também a higiene. Você tem que fazer o isolamento, mas também ajudar, trabalhar com essa criança a questão da higiene também. Ajudar essas famílias, né? Tem famílias que não tem nem produto para se higienizar. Aqui na comunidade nós conseguimos, né, arrecadar produtos de higiene. Antes de acontecer essa epidemia, eu e o responsável lá pela obra, nós fomos lá nos barracos lá. Né? Tem um barraco lá em cima que eles não têm nem saneamento básico, né? Eu nunca vi uma coisa dessa no século XXI, né? Mas doutora, no Brasil tem muito. Nós devemos julgar essas pessoas porque são pobres. Eu vejo pessoas falarem isso. São pobres para quem tem tanto filho. Quem sou eu para falar dos outros? É uma menina jovem que tem 3 filhos. E ela é atendida lá na obra. Eu falei para o presidente, essa menina não precisa só de alimentos. Ela é analfabeta, 30 e poucos anos. Ela precisa de tudo que ajuda. Eu falei para ele, ela nunca vai poder se desligar daqui dessa instituição. Porque ela precisa de ajuda. Eu vi a situação dela, o barraco dela, né? Não tem nem chão, é terra, a criança deitada no chão. Então, às vezes a gente vê isso, a gente fica pensando, não querendo julgar ninguém, mas é aquilo, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Cada um dentro do seu campo de atuação, da área educacional, da saúde. E outra coisa, não vale só o diploma, né? Não adianta você ter diploma na parede. Você não adianta, eu sou o diploma em Harvard. Não adianta isso. Você tem que trabalhar. A questão de você fazer o bem para o outro, sair do seu mundinho e ao encontro das dores do outro. A gente tem que saber da realidade, sim. Né? Tem pessoas passando fome, tem pessoas morrendo de vírus, tem pessoas surtando, tem adolescentes aí, eu vivenciei lá do consultório. Né? Tem pessoas querendo se suicidar, querendo cometer suicídio, eu vi pessoas já cometeram suicídio. A gente tem que fazer campanhas, né? Não só do alimento, a gente está fazendo, mas ajudar, não só pensando em si, eu quero aparecer, eu quero ter um status na sociedade. A questão não é você ter status, é você se colocar no lugar do outro. Isso aumenta mais a responsabilidade da família, né, doutor? E a gente não pode, aliás, a família, nesse momento de pandemia, ela não pode perder a oportunidade de educar, como eu estava falando antes. Não é só o terapeuta profissional que tem esse papel, mas principalmente o pai e a mãe.
Eu sei que tem famílias com muita dificuldade de convivência, a gente vivencia até a questão da violência familiar, né? Eu tenho conhecidas que são advogadas da Zona Oeste, que elas fazem um excelente trabalho aí de trazer essas famílias, porque existe ainda a violência. Olha, tem o índice de violência familiar, feminicídio, está crescendo. Né? Por quê? Olha como é que o que essa pandemia está mostrando. Como é que está essa estrutura familiar? Né? Eu tenho que estruturar a família. Como que eu vou trabalhar essa família? Primeiro temos que trabalhar a família. Né? Isso aí não é falado só no Brasil, é mundialmente. Antes de você chegar na criança, né, também primeiro é preciso trabalhar essa família. É como a mãe hoje estava falando, Raquel, eu estou desesperada, eu falei, você precisa de uma ajuda, né? Psicológica, de uma ajuda. Assim, cada um tem a sua crença, eu respeito todas as crenças. Ainda mais hoje que nós estamos nos unindo, né? Católico, afro-brasileira, espírita, todos nós estamos unidos em prol para ajudar as pessoas necessitadas. Essa é a visão que nós temos que ter. Eu falei para ela, dentro lá da sua religião, não sei se ela é evangélica, eu sei que você não está podendo ir na igreja, mas você pode fazer a igreja dentro da sua casa, fazer um culto lá, uma prece, uma oração, né? Às vezes eu oriento isso às famílias. Esse momento de fé também das pessoas faz parte do trabalho dentro de casa, né, doutora? É isso aí. É o trabalho dentro de casa. Você ter um dia ali para você fazer um culto. Independente de religião. Né? Elevar o teu pensamento a Deus, conversar com Deus, né? Conversar com Jesus. Porque muitas das vezes a religião em si está dentro de nós, né? Nós é que. Eu sei que a gente precisa, às vezes as pessoas precisam ir no tempo, mas nós podemos criar dentro de nós mecanismos, né, de autoproteção. E as pessoas que talvez não tenham fé, doutora, também tem como criar esses mecanismos? Olha só, ela pode criar, primeiro, confiar, né, em Deus. A gente sabe que acima de nós é Deus. Há um ser supremo, independente de crença, né? Eu sei que tem pessoas que não acreditam em Deus, mas no momento atual agora, a gente tem que ter fé, sim. Né? Nós temos fé, não é só a fé, acreditar em Deus, não está relacionada só à questão da religião. A fé é você acreditar. Quando eu acredito, como Jesus falou, a fé remove montanha, né? E pensar positivo. O pensamento é criador. Nós podemos usar o nosso pensamento, a força a nosso favor. Né? Se eu penso negativo, se eu penso na desgraça, se eu fico só, eu tenho que ver a notícia assim, porém tirar o positivo. Outra coisa, qual é o ambiente que eu estou criando dentro do meu lar? Né? Será que é um ambiente de perturbação? Um ambiente de briga, de discussão? Não, eu tenho que, por exemplo, meu lar é a principal morada, né, que eu tenho. Então, o lar tem que ser um lar harmônico. Não precisa você ser religioso para isso. Ainda mais a criança está presenciando tudo. Então, a criança, ela vai ver o exemplo do pai, a vibração, né? Eu acredito nessa questão da vibração da energia, né? Você pensa positivo, você atrai, né, energias boas para o teu campo energético. Agora, a fé, a oração, eu falo isso, eu estou falando isso direto, eu até saio um pouco da técnica, né? Às vezes eu tenho que falar isso. Né? Às vezes eu falo complementar, né, para você complementar, né? É muita coisa. A mãe que estava lá com o marido no hospital desesperada, no sábado, eu fiquei até meia-noite conversando com ela. Ela falou, não perca a fé, faça uma prece em casa, Raquel, eu não posso estar lá junto dele. Se você não está lá junto dele, faça uma prece, não vai acontecer nada. Né? Aí ela ainda estava com pânico, e ainda tem a questão do pânico. Aí eu pedi para ela depois falar com os profissionais
adequados, né? Não sei se ela procurou, porque tem a questão da saúde mental também, né? Que essa pandemia, a gente tem até um artigo aí americano que eu estava lendo, o índice de suicídio, né? Depressão, uso de álcool, drogas, né? Nesse período, lá na pandemia nos Estados Unidos, que a gente sabe que está morrendo muita gente mesmo. Né? Não adianta a gente falar que não, minimizar, mas a realidade é essa. E nós temos que ter respeito pela dor do outro. Eu tenho que fazer a minha parte. Não, eu acho que é importante. Eu ia colocar uma pergunta, mas é que entrou uma outra pergunta antes, aí eu vou passar a pergunta da Josélia Moreira Fernandes. Qual a sua opinião sobre criança em relação ao uso excessivo do celular? Opa! Outro ponto. A pedagogia é uma maravilha. Olha só, é aquilo que eu estava falando com relação à rotina, né? Eu sei que a criança está em casa, ela está solta, está brincando. Eu vejo aqui pelas minhas sobrinhas. A Priscila está até falando uma coisa que está acontecendo aqui agora, que está passando aqui atrás o tempo todo. O Vitinho está participando. Então, o que acontece? Faz parte do trabalho. Então, agora, olha o condicionamento que essa família faz com a criança. Que a culpa não é da criança. Quem deu o celular foi o pai. Fica com o celular aí, que eu estou preocupado. Agora, com esse momento de pandemia, você não vai poder fazer mais isso. Você vai ter que dar atenção para criar. A criança requer uma atenção, ainda mais, por exemplo, eu estava até discutindo com uma amiga minha sobre educação infantil. Como é que vai ser? Não vai ter educação infantil? Não, você pode, os pais, recriar a educação infantil, brincar com a criança, né? Interagir. Agora, eu não tenho nada contra a tecnologia, é importante você ter. Agora, a criança ficar só focada no celular, isso não faz bem para ela. Ela tem que distrair a criança com outras coisas também. Mas aí que eu queria perguntar para você, aquela criança que já está muito vidrada no celular, como é que a gente faz para desconectar ela? Vai ter que ter muito diálogo, né? É aquilo que eu falei no início. Refazer essa rotina, conversar com a criança sem agredir, agora nós vamos fazer atividade. Ou, às vezes, até usar o celular. Por exemplo, eu tenho um amigo lá do gosto, né, que ele passa atividades, né, pelo celular. Pegar o celular também e pegar atividades educativas. Agora, se você verificar que a criança está com vício no celular, aí precisa de ter um especialista mesmo. Porque, por exemplo, a criança não come, a criança não interage, a criança ela só vive focada no celular, ela não vive. Então, tem algum problema por trás, tem algum transtorno, né, que está se desenvolvendo. Então, é preciso a ajuda do psiquiatra, do especialista, para saber por que aliás, na realidade, quem condiciona são os pais. Fica agora aqui com o celular, porque agora eu estou ocupado. Então, vai ter que fazer um recondicionamento dessa criança ali. Hoje em dia, a gente vê que a criança nem brinca. Né? A criança nem brinca e, às vezes, só fica socada no celular. Eu acho que essa parte que você falou, assim, que a gente, por acaso, eu tenho um filho com autismo. E a gente tem as rotinas que, assim, a gente recebe aquelas orientações de vocês, de nossas terapeutas, aquela orientação de quadrinho de atividades. Isso aí. Eu acho que a senhora acha que nesse momento, independente da criança ter alguma coisa, mas não tendo nada, as crianças que são, digamos, normais, né? Bastante aspas nisso, por sinal, mas as crianças que estão, assim, tendo problemas de isolamento e que é aquela criança que usa muito o celular, mas como esse quadrinho de atividades nesse momento é bom para a família, é bom para a criança, é bom para os pais? Com certeza. O quadro de atividade, o objetivo do cronograma institucional, que as coordenadoras lá do lar, assim como outros locais, né, é justamente os pais trabalharem com as crianças. Claro, vai ter um momento que a criança vai querer usar o celular. Não estou falando, não tenho nada contra o celular. Agora, vai ter que a pessoa criar uma rotina. Agora não é hora do celular. Né? Agora, o combinado. Né? Vamos dizer assim, você combinar com a criança, você só vai usar o celular se você fizer, ainda mais o autista. O autista tem que ser sempre e a rotina mesmo, porque as crianças não estão de férias. As crianças não estão de férias. Imagine que a nossa casa, seja um lugar de atendimento.
É tratamento e uma escola sem substituir o professor. Para mim, como nessa área, é uma grande oportunidade para os pais, até deles conhecerem a dificuldade das crianças. Às vezes eu converso com a mãe, ela fala, pô, eu nem sabia que meu filho tinha essa dificuldade. Eu falei, agora você está vivenciando para você ver o quanto, às vezes, é trabalhoso. E a criança não vai ser da noite para o dia que ela vai... E, às vezes, ela até exige, né? Ah, a criança tem que se melhorar. Não, calma, porque ela tem o ritmo dela também. Também tem isso. Então, o que está acontecendo agora é que os pais estão vivenciando aquilo que os profissionais vivenciam. Porque o que a gente recebe, né, não só na escola, mas no consultório, na instituição, é o resultado do condicionamento dos pais. Então, os pais estão sendo convidados agora a fazer uma reorganização. Ontem eu estive participando de uma live da secretária de Educação lá do Curitiba, ela estava falando sobre isso. Né? Não é para a gente ir contra o isolamento. O que eles estão prevendo para esse ano? Né? As coisas mudaram. Né? Nós temos que ser aptos, ela estava falando, a mudanças mesmo, a mudança de rotina. Tá vendo? Houve uma mudança de rotina. Tem gente que não gosta de mudança. Né? Tem gente que não se adequa. Então, ela estava falando sobre isso. Vai ter que se haver está se havendo já, eu vejo professores trabalhando, eu acompanho, né, as pessoas nos vídeos, né? Até na educação infantil tem gente, não tem educação, tem educação infantil. Eu tenho uma sobrinha aqui que ela está na educação infantil. E as atividades são lúdicas, né? Eu vejo minha irmã trabalhando, eu nem me meto, às vezes eu oriento, mas é a mãe que tem que fazer. Porque às vezes ele fala, a Beta se deu bem porque tem uma irmã que... Não, às vezes eu não... é porque o trabalho é da mãe. Às vezes eu interfiro em alguma coisa, né? Até na questão da educação. E realmente tem que criar uma rotina mesmo. E quando as crianças voltarem, é isso que essa secretária estava falando. Olha quanto trabalho a pessoal da área da educação vai ter. Aliás, ninguém tem medo de trabalho, né? Na realidade. Eu acho que os profissionais de educação são grandes guerreiros mesmo, né? Porque quando essas crianças voltarem, vai ter que fazer uma reorganização total. Né? Por quê? Porque esse momento agora, como eu falei antes, é o momento da valorização da vida. Né? É o momento da valorização da vida, da gente estimular a solidariedade entre as pessoas. Não é hora de ficar nem falando de partido, se eu sou a favor ou contra. Claro, nós temos o direito a não concordar com tudo. Né? É um direito até constitucional e democrático, né? Você tem direito a não concordar. E é importante a senhora falar isso, porque o que eu mais sinto falta hoje em dia é de debate. Um sadio debate. A gente pode conviver duas pessoas que pensam diferentes e debater. Eu acho que não é nenhum problema. A gente, às vezes, posta alguma coisa, eu, por acaso, posto alguma coisa na minha página pessoal. E as pessoas vão lá e não vêm debater. Ou vem para ofender, ou vem para dizer assim, mas e o presidente passado? Vocês não falavam nada. Mas, peraí, querido. Nós estamos debatendo sobre o assunto A. Vamos debater sobre o assunto A? Qual é o pensamento? Qual é a sua lógica para defender esse tipo de comportamento? Eu queria só... passou eu postei aqui, apareceu aqui um comentário sobre o negócio das rotinas, mas eu queria elogiar uma postura para mostrar para todo mundo que a rotina é importante. A Raquel Cecília Boa falou lá, faça esse quadro de atividades e rotinas com meus filhos e dá super certo. Mas, gente, preste atenção na foto. Olha quantas crianças tem na foto. Porque ela é uma guerreira, né? Para você ver o quadro. Para você ver. Né? É fundamental, porque olha agora, só. Eu vou falar uma coisa, é trabalhoso. Né? Você criar uma rotina de atividade é trabalhoso, você tem que ter disciplina. Né? Eu tenho que aprender. Primeiro, eu tenho que me disciplinar. Eu tenho que ter a minha disciplina interna. Se eu for uma pessoa desorganizada, que eu não tenho disciplina, como é que eu vou educar meu filho? É por isso que, primeiro, a pessoa tem que se educar, a pessoa tem que se conhecer, né? Fazer o exercício do autoconhecimento, saber o papel que está... Será que meu papel está certo? Né? Será que eu estou atuando de uma forma certa?
ocorreu, eu estou deixando correr solto. A responsabilidade é do educador. Não, eu sou o educador do infante. Essa mãe aí é um bom exemplo. Que ela, olha quantos filhos ela tem. Eu conheço outras assim também. Entendeu? Eu conheço outra que tem 6, 4, e colocam eles na... Não é questão de ser quartel, mas é preciso ter uma rotina de trabalho. É preciso, sim. Eu sou a favor da disciplina, sim. Agora, e outra coisa que eu não posso deixar de falar, né? Eu estava falando com relação às crianças levadas com TDAH, você sempre elogiar a criança. Né? A gente tem que ter a aprendizagem, além de uma aprendizagem positiva, humanista. Né? Já Pensar no vai ser humano. doutora, a resposta da Janaína. A pergunta que a Janaína fez exatamente foi isso, né? Como se deve ser a conversa com a criança sobre a pandemia? Você tem que ter uma forma de conversar, não para criar nela um pânico. Né? Olha, não, você também tem que ter, como a colega falou, organização, disciplina, educação, metas e objetivos, mas elogiar a criança também. Olha como é que você é inteligente, você consegue, né? Você precisa, vamos dizer, como a coordenadora está falando, né? A família do processo para não haver resistência, né? Tem que conversar, diálogo com essas famílias, né? Tem que ter reunião com essas famílias. Talvez eu veja algumas lives aí de cadeira de professor, né? Eu até estava rindo de uma ali, do POC, né? Da reunião de professores online. Eu estava rindo porque os professores, a pessoa fica no Zoom, né? Aí começa todo mundo a falar ao mesmo tempo, porque essa aí é a conferência, né? Que agora o povo está usando nas reuniões. Aí eu fiquei rindo e falei assim, aliás, tem que ter reunião, né? Tem que ter a reunião. E outra coisa também, os pais têm que se conscientizar do nível de desenvolvimento das crianças. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho uma sobrinha de 5, a outra de 9 e um adolescente. Cada um tem um nível de entendimento. Por isso que os professores estudaram, né, a pedagogia. Estou falando que o pai vai ser pedagogo, mas ele precisa também... o pai vai ver, mas é mais uma coisa que tem que fazer, mas a educação é mais uma coisa que tem que fazer, ou sempre tem que educar a criança. Né? Então, a educação não é só o profissional que tem que passar, principalmente os pais. Eu acho que, com esse recado aí da doutora, a gente já está quase 1 hora no ar, vou precisar encerrar. Eu falo pra caramba. Não, mas a senhora agregou tanta informação junto com os comentários que chegaram. Tudo que a senhora falou foi fantástico. Acho que essa frase final, então, dos pais aí da educação também é fundamental. Eu acho que é importante, acho que a senhora trouxe muita informação com relação às pessoas ter que elogiar. Eu deduzo que a Roberta, com esse sobrenome importante, tem alguma coisa a ver com... É enfermeira. Ela está certa. Dá cuidado que se fala na frente da criança. Exatamente. Ainda mais que está todo mundo dentro de casa, no convívio, evitar falar palavrão, evitar xingar, evitar o clima, né, psíquico, né, mental. Tem que elogiar. Claro que a família é família, né? A gente também não vai viver igual robôzinho, mas viver de uma forma harmônica, né? Tentar viver de uma forma harmônica. Eu falo por experiência, ninguém é perfeito, né? Nenhuma família é perfeita, né? Todas as famílias, né? Então, eu vejo que estão próximas, né? Eu acho que a pandemia aproximou mais as pessoas, está vendo? Cada um se colocando no seu lugar, um ajudando o outro, né? Nós temos que aproveitar essa pandemia. E qual é o pensamento que nós temos que ter? Porque se eu também adoeço, a família vai adoecer. Qual é o pensamento que eu tenho que ter? Primeiro, o pensamento que vai dar certo, o pensamento positivo. Né? Por que eu não posso ter o pensamento positivo? Né? Não perder a esperança de um amanhã melhor. Né? Não perder a esperança, acreditar que, acima de tudo, existe Deus. Deus é que comanda tudo. Não podemos ficar em pânico, porque o fulano falou isso. Mas não é ligar. Temos que estar conectados, sim, saber da verdade. Mas não podemos interiorizar os problemas, as informações.
É Senão você verdade. vai ficar doente. É Você não pode verdade. interiorizar, né? Entrar em surtar. Eu vejo pessoas surtando. Eu vejo pessoas entrando, vamos dizer assim, até em sintonia, né, que não está legal. Né? A gente um tem que ajudar o outro, né? Conversar, fulano, poxa, você está acontecendo, perguntar como é que a pessoa está, né? Como é que a pessoa está. Eu estava vendo uma palestra de um palestrante aí que é da minha religião, ele está falando isso. Jesus, ele quer amigos. Nós temos que ter amigos, né? Nós temos que fazer amigos. Perguntar como é que o amigo está. Às vezes tem pessoa que está ao ponto de cometer o suicídio. Né? Outro alerta que nós temos que ter, até a criança cometer o suicídio, porque está vendo essa situação, vivenciando essas situações todas, fome, pandemia, uma série de coisas, como é que fica essa criança? Né? Como é que fica a parte mental dela, emocional, sentimental? Então, é o momento agora da gente se unir, né? Eu falo isso sempre para os pais. Os pais precisam desabafar, né? Os pais precisam de ajuda, né? Essas famílias precisam de suporte. E nós, como educadores, ou quem trabalha na Secretaria de Educação, na escola, a gente tem que ajudar essas famílias, sim. Nós temos que ajudar essas famílias. Esse é o foco principal, né, doutora? Desde que a gente entrou na pandemia, quanto trabalho nós não estamos tendo com essas famílias? É família da depressão social, é família laboral, é família da agora, várias famílias com problemas sérios mesmo. Não é por causa do isolamento em si, né? É por causa e também da questão da informação. Nós temos que tomar cuidado com a questão das informações. Tem que passar informação, sim, mas tem que falar com essas famílias, né? Aliás, orientar elas para elas não absorverem o lado negativo dessas informações, porque a informação vai estar aí. Né? A informação vai estar aí. Agora, é você saber administrar essas informações e criar um clima dentro de casa de paz, de harmonia. E a palavra que eu deixo para as famílias é a paciência. Né? Esse momento da pandemia é um momento de exercitar a paciência. Nós temos que ter paciência uns com os outros. Às vezes dá vontade, às vezes eu vejo de gritar. Né? Às vezes dá vontade, sai daqui, né? De gritar. Isso aí é normal. Né? Isso aí é normal dentro disso que nós estamos vivendo aí. Obrigado, doutora. Eu acho que a palavra final da senhora é fundamental para resumir bem a live. Paciência. E contrariando a minha amiga Renata Maldonado, que para não desligar não, que dá ótima essa live, mas a gente tem que terminar. Olha só, fala. Não, eu já ia te agradecer, mas não, olha só, nós, assim, eu aproveito essa live, essa conversa, né, claro, para nós temos um grupo, né, de atendimento, né, que é o nosso grupo, a gente chamou até de Renovar, até mesmo, Renovar em Cristo, né, o grupo que nós temos, no multidisciplinar que nós criamos. A gente está aí, né, atendendo, até de graça, né, mas a questão mesmo, a nossa proposta é ajudar as pessoas, né, não estamos lá no consultório, mas os casos que a gente está atendendo, eu estou atendendo no particular, também orientando eu, Deise, a fonoaudióloga, a Cláudia, a analista, a Bianca, a psicóloga, a Nancy, psicopedagoga, né? Excelente profissional também, são profissionais, né? A questão de ser excelente profissional não é só você ter um diploma, é você ter experiência, né? De trabalho. Eu, por exemplo, eu me identifico muito com as comunidades, né? Com os transtornos, TDAH, eu gosto desse público, né? E eu acho assim, a comunidade assim, é um grande laboratório, né, de aprendizagem. Eu tenho muitos alunos, tem muitas pessoas precisando, né? E eu assim, eu até parabenizo, né, esses profissionais, até o Aguilar, Daniel Cristóvão, que vem aí, ó, incansavelmente, toda semana aí, passar exercício, atividade, que os pais precisam, né, participar. Né? Também é uma forma para a gente saber como é que o pai está. Né? Como é que essa criança está? Não é só botar atividade por atividade.
Né? Quando a gente pensa numa atividade, na questão não é atividade, a atividade é o professor. A intervenção é pensando nessa família, né? Como que ela vai lidar, né, com essas questões dentro de casa. Mas nós vamos conseguir. Com certeza. Nós vamos vencer essa batalha, né? Essa batalha que nós estamos enfrentando aí. Obrigado, doutora. Muito obrigado pela live. Foi uma maravilha. Eu faço vezes aí, ó, que até a Jéssica falando paciência é fundamental, mas eu quero voltar uma outra que falaram, que a Mila Freitas falou, lives de educação são as melhores. Fica a dica, Sulacap. A gente fala pra caramba. Mas eu quero agradecer a Mila pela palavra, mas antes de mais nada, doutora, muito obrigado, tá? Obrigado pela participação. As portas de Sulacapinho estão abertas quando quiser. Mas assim, muito obrigada por doutora, porque eu não é a gentileza. Eu sei, mas assim, eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar colocando aqui, né? Também para falar para essas famílias, né, que elas não estão desamparadas, elas não estão sozinhas, né? Meu objetivo de vir para essa live, eu convidei muitas mães para participar. Eu sei que elas estão participando. Então, elas não estão sozinhas, né? Eu falo para elas não estão sozinhas, elas estão sendo auxiliadas, muito auxiliadas mesmo, e não pode perder a esperança, ter paciência. Tudo isso. Exatamente. Muita esperança e paciência. Obrigado, não vou chamar de doutor, então obrigado, Raquel, pela participação, tá? Tá, obrigada por tudo. Tá? Um abraço. Tá? Não posso deixar de agradecer a vocês que participaram com a gente aqui até esse momento. Muito obrigado pela audiência, pela interação, que foi fantástico. Já que as pessoas falaram tanto da educação, só quero dizer uma coisa, vou dar um spoiler. Na sexta-feira que vem, dia 22, a gente vai ter reuniões com donos, diretores das escolas daqui da Sulacap. A gente está convidando eles, alguns já concordaram, exatamente para falar disso, de educação. Como está sendo o comportamento da escola e a iniciativa que a escola está tendo durante a pandemia. Isso já é uma live que já está marcada para o dia 22, a outra sexta-feira. Então, a gente está atendendo aí uma dica que a Mila deu para a gente, mas é porque também a educação é muito importante nesse momento de pandemia. Mas a gente quer ouvir como é que os profissionais estão se comportando nisso. Dia 22 tem live com diretores das escolas do bairro, tá bom? Conto com a audiência de vocês. E amanhã, 14 horas, estamos de volta aqui outra vez. Mais uma live bem interessante amanhã, com o advogado Eduardo Antunes, para falar sobre esse momento atual, né? Tanto pelo lado político, como pelo lado legal, voltado para os trabalhadores. Amanhã é uma live muito importante para todo mundo se instruir e entender bem o que está acontecendo, tanto do lado político, quanto do lado jurídico, né, dos trabalhadores. A gente se vê amanhã numa live. Novamente, muito obrigado pela tua audiência. A gente se vê. Um forte abraço. Tchau.